Senhor Primeiro-Ministro, começo com uma questão já aqui levantada que tem a ver com a questão do seu discurso, tal como na tomada de posse, em que não assumiu nem assume o facto político relevante que é o do PS, quando escreveu o seu programa, tinha maioria absoluta que perdeu nas eleições legislativas. É verdade, lembramo-lo porque se esqueceu de o dizer. Sendo certo que num quadro de bipolarização o povo português lhe deu a legitimidade para governar, recusou-lhe, no entanto, a legitimidade para fazer o que quiser ou o que quer e que fez, tanto durante o mandato anterior. Porque a legitimidade do Executivo para decidir e executar, como disse, acresce a legitimidade não só de fiscalizar, como disse, mas de legislar por parte desta Assembleia da República. E dou-lhe um exemplo concreto. Por exemplo, a questão dos professores. Não vale a pena tentar dizer que se vai alterar para, no essencial, deixar tudo na mesma. Quando nós, por exemplo, colocamos a necessidade de eliminar a divisão dos professores entre titulares e não titulares, de um modelo formativo orientado para a melhoria do desempenho e não para impedir a progressão da carreira, uma alteração do regime dos horários dos professores cada vez com mais carga burocrática, aqui está um exemplo daquilo que deve ser feito e não apenas uma manobra dilatória de, tocando aqui e acolá, deixar tudo na mesma. Depois também uma ideia que eu considero importante. Ficou à frente nas eleições, mas, fazendo a vista grossa em relação à perda da maioria absoluta, suavizou a arrogância, referiu até à exaustão o verbo do diálogo com todos, a partir não de uma nova política a realizar, mas da mesma política, no essencial, naquilo que é estruturante dos últimos 4 anos passados e que conduziu o Estado, o país, ao estado em que está. E depois diz, o PS vai prosseguir o rumo e quem não alinhar assume as responsabilidades, independentemente da natureza das políticas e do inevitável agravamento desses mesmos problemas. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, cria compromissos de outros, e por nós falamos, obviamente, recusando alterar aquilo que é estruturante na política económica e social. O discurso que fez aqui hoje é um discurso geral, de boas intenções, com esta ou aquela medida positiva, dão para hoje, mas não respondem à realidade dos problemas candentes da sociedade portuguesa. Sair da crise, combater o desemprego, mais justiça social, como afirmou. Então, comecemos por aqui. O elemento que afere a justiça ou a injustiça social é a forma da repartição da riqueza produzida por via da política de apoio social, dos salários, da fiscalidade. O nosso país é dos países mais desiguais em termos de repartição da riqueza. E nesse sentido pergunto, vai ou não haver a valorização dos salários, consequentemente do salário mínimo nacional, para acabar com o modelo falhado sustentado nos baixos salários? Propõe-se alterar, tanto os critérios de atribuição do subsídio de desemprego. Está a ver, Sr. Primeiro-Ministro, vale sempre a pena lutar. Ao fim de 7 vezes, acordou com o essencial de uma proposta do PCP, alargando o critério de acesso ao subsídio de desemprego. Mas eu queria aqui recordar-lhe um drama, que é daqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão prestes a esgotar o subsídio de desemprego. Velhos demais para encontrar emprego, novos demais para ir para a reforma. Não acha que era justo, neste quadro de crise, alargar o tempo do subsídio de desemprego? Sr. Primeiro-Ministro, também uma pergunta concreta que poderia ser feita mais à frente no quadro da discussão do Orçamento de Estado. Vai alterar a política fiscal, deixando de haver benefícios e isenções para os poderosos, aliviando e apoiando as pequenas e médias empresas e as famílias? A propósito, vimos as 24 páginas que fala da revolução energética, mas já agora só um pormenor, parece um pormenor, nem uma palavrinha sobre a necessidade
de baixar a fatura da energia, que seria um elemento importantíssimo para aumentar a competitividade das nossas micro, pequenas e médias empresas? Ora, aqui está uma proposta para a sua revolução energética. E sobre o desemprego, num quadro de encerramento, de falências, de deslocalizações das multinacionais que ficam sempre impunes, num quadro em que se destrói o nosso aparelho produtivo e a nossa produção nacional e se dispara o desemprego, que combate é que vai ser feito? Que combate é esse, Sr. Primeiro-Ministro? Repartir sacrifícios entre os que têm emprego e os que não têm? Aplicar refinadamente a flexi-segurança, consequências na organização do tempo de trabalho e da retribuição de trabalho? Sabe tão bem como eu, Sr. Primeiro-Ministro, é no tempo de trabalho e na retribuição do trabalho que se define o grau de exploração. E, nesse sentido, nós colocamos este problema. Vai haver uma nova distribuição da riqueza nacional ou, antes, uma nova distribuição da pobreza entre os quase pobres e quem trabalha? Porque esta é uma questão central do futuro. Muito obrigado, Sr.